Olá, o objetivo do vídeo de hoje é examinar relações presentes nos dados. Esse é o último vídeo dessa primeira parte do curso, em que nós nos focamos em entender a natureza dos dados, fazer uma análise exploratória, calcular distâncias e hoje examinar relações entre variáveis. A partir da próxima semana, nós vamos começar a estudar técnicas de modelagem aplicadas à mineração de dados. Quando nós estudamos análise descritiva de dados, o foco foi fazer análise de uma variável de maneira isolada. Então, nós vimos técnicas estatísticas descritivas, como métricas de tendência central, métricas de dispersão, análise da distribuição dos dados. Só que em muitas situações é interessante examinar a relação de duas ou mais variáveis. Nessa aula de hoje, o foco é fazer a análise de pares de variáveis. Tipicamente, nessa situação, nós estamos interessados no relacionamento de uma variável explanatória e de uma variável resposta. Essa variável explanatória, também chamada de variável independente, é aquela que a gente usa para tentar explicar, predizer ou fazer alguma análise da influência com relação à variável resposta. Já a variável resposta, também chamada de variável dependente, é aquela que a gente quer estudar o comportamento e relacionar com essa variável explanatória. Alguns exemplos de relações que a gente gostaria de analisar é, por exemplo, se existe alguma relação entre a renda e a nota em um exame padronizado como o Enem, por exemplo. Será que renda está de alguma maneira relacionada com o desempenho dos estudantes nesse exame? Será que a gente pode usar renda para tentar prever ou tentar relacionar com o exame, com a nota do exame dos estudantes? Ou, por exemplo, o número de calorias em um sanduíche é afetado pelo tipo de recheio. A gente usa recheio de carne, recheio de frango, recheio vegetariano. Será que tem alguma relação, alguma influência do tipo de recheio com a quantidade de calorias? Ou, por exemplo, se o hábito de fumo está relacionado à idade. Pessoas de mais idade têm uma tendência maior de fumar do que pessoas de menor idade ou vice-versa. Essa categorização entre variável resposta e variável explicatória, identificar o que é uma ou o que é outra, qual que é o papel de cada uma delas, nem sempre é clara. Tem situações em que ambas as variáveis elas podem assumir esse papel. Por exemplo, as notas nos diferentes eixos do Enem. Será que as notas dos exames da área de exatas será que o fato da pessoa se sair bem no exame da área de exata faz com que ele se saia bem também na parte de linguagem do exame ou vice-versa? Então, qualquer uma das variáveis, a nota na prova de exatas ou a nota na prova de linguagens, pode assumir esse papel de variável explicatória ou de variável resposta. Essa aqui é uma categorização mais para a gente analisar, para a gente categorizar os tipos de análise que a gente pode fazer a partir de um par de variáveis. Agora, considerando o tipo das variáveis, a gente pode dividir os pares de tipos em 4 grupos. Na primeira delas, tanto a variável exploratória e a variável resposta são numéricas, são do tipo numérico. Então, eu quero correlacionar, ver a relação entre uma variável numérica e uma outra variável numérica, tanto a explanatória quanto a resposta. Ou tem o caso em que ambas são categóricas. Então, nesses dois primeiros casos aqui, as duas variáveis têm o mesmo tipo. E também tem situações em que eu tenho tipos diferentes. Então, eu posso ter a variável exploratória como sendo categórica e a resposta numérica, ou vice-versa. Vamos começar pelo caso categórico, em que ambas as variáveis elas são do tipo categórico. Nesse caso,
A abordagem mais comum consiste em construir tabelas de contingência, ou tabela de contagem, ou tabela de frequência. Tem diferentes nomes na literatura. Ou cross-tabulação, enfim, tem vários nomes. E a ideia aqui é construir uma tabela em que a gente tem a contagem de todas as combinações dos valores dessas duas variáveis. Por exemplo, considerando a base de dados de chocolate que nós usamos na atividade, eu posso tentar ver se tem alguma relação entre o tipo de chocolate, se ele é um chocolate escuro ou se ele é um chocolate ao leite, com relação ao país de origem daquele chocolate. Então, Áustria, Bélgica, Colômbia, França, Alemanha, Suíça, Reino Unido ou Estados Unidos. E aí eu posso, por exemplo, tentar comparar se a contagem entre essas categorias aqui, essa aqui é a minha variável explanatória e essa aqui seria a minha variável resposta, se a contagem entre essas duas variáveis aqui é consistente, é parecida, ou se existe uma diferença com relação a cada uma dessas categorias. Então aqui, por exemplo, a gente tem, para a Áustria, a gente tem mais chocolate ao leite do que chocolate escuro. Na Bélgica, a gente tem o contrário, né? A gente tem o dobro do chocolate escuro comparado com chocolate ao leite. O mesmo caso para a Colômbia. A França aqui também é uma relação de quase o dobro. A Alemanha, essas duas contagens são parecidas. No mesmo caso da Suíça. O Reino Unido também, os dois valores são parecidos. E para os Estados Unidos a gente tem aqui também quase uma relação de quase o triplo de chocolate escuro comparado com chocolate ao leite. Além dessa tabela de contingência, dessa tabela de contagens, tabela de frequência, essa tabulação cruzada, a gente pode também tentar construir histogramas comparando essas contagens. Então aqui esse histograma ele está categorizado pela variável tipo, né? Então eu estou usando o tipo para codificar a cor da barra aqui. E eu tenho barras de aproximadamente a mesma altura e barras em que a coluna escuro tem o dobro ou o triplo do tamanho da barra de chocolate ao leite, de acordo com os países. Além da contagem absoluta, a gente também pode fazer a contagem por frequência. Então aqui eu estou dividindo a contagem pela soma de cada linha. Então aqui eu tenho 60% na soma aqui de chocolate escuro, quase 2/3 aqui de chocolate escuro e 1/3 de chocolate ao leite. E eu posso comparar a frequência aqui global, a frequência dessa contagem marginal aqui, dessa soma, considerando somente os tipos de chocolate, com essa frequência, com essa porcentagem em cada uma das colunas, se essa relação se mantém aqui aproximadamente de 2:1. O gráfico análogo a essa contagem por frequência é esse gráfico de barras, em que ao invés de eu colocar as barras aqui lado a lado, as barras elas são empilhadas
uma nas outras, e a cor aqui corresponde à frequência de cada um dos tipos com relação a essa barra. Então aqui, se a frequência fosse parecida para todos, eu teria aqui as barras azuis aproximadamente da mesma cor, mas aqui eu posso ver as barras em que a frequência de um é maior do que a de outro. Então esse aqui é o caso em que as duas variáveis elas são categóricas, e o objetivo é tentar ver essa relação considerando essa tabulação cruzada entre os valores dessa variável. Um segundo caso é quando eu tenho uma variável categórica e uma variável contínua. Aqui, por exemplo, eu tenho a variável explicativa ela é do tipo categórica, estou usando de novo aqui a base de chocolate, e a variável resposta, as calorias. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou calculando as estatísticas descritivas da variável resposta, separada por tipo de chocolate, por cada uma das categorias da variável tipo de chocolate. Então, aqui a gente tem o chocolate do tipo ao leite, e o chocolate do tipo amargo, do tipo escuro. E a gente pode comparar as estatísticas. A gente vê aqui, por exemplo, que o mínimo que tem menos caloria é do tipo ao leite, o máximo também, que tem o menor máximo também é do tipo ao leite, em geral. No primeiro quartil, ambas são bem parecidas, e o terceiro quartil, o do tipo ao leite é um pouco menor. Aqui eu estou calculando as estatísticas descritivas para cada uma das possíveis valores da minha variável explicativa. Uma alternativa gráfica seria representar visualmente na forma de por exemplo, de um gráfico de caixa, de um box plot. Então aqui eu tenho o box plot do chocolate do tipo escuro, e aqui eu tenho o box plot do chocolate do tipo ao leite. A gente vê aqui que a amplitude é um pouco menor do que a amplitude do chocolate escuro. E o outro caso é que quando ambas as variáveis são contínuas, nesse caso, em que ambas as variáveis são contínuas, uma abordagem comum para a gente tentar visualizar se existe uma correlação entre as variáveis é tentar avaliar graficamente, construindo o que a gente chama de um gráfico de dispersão. Então, aqui nesse gráfico de dispersão, eu vou colocar a variável explicativa no eixo X e a variável resposta no eixo Y, e os pontos nesse gráfico vão corresponder ao valor de cada linha da minha tabela. Então, esse aqui corresponde a um tipo de chocolate, né, uma linha da tabela. Esse aqui corresponde a um outro tipo, a um outro chocolate, a uma outra linha na tabela, e assim por diante. O que a gente busca olhar quando a gente está analisando um gráfico de dispersão? Em geral, a gente quer ver se tem um padrão geral, e nesse padrão geral, a gente procura observar se existe alguma direção entre essa relação entre essas duas variáveis, a forma, se essa relação tem alguma forma específica que a gente consegue identificar, e a força que está relacionado ao quão dispersos os dados estão com relação àquela forma que a gente identificou. Além disso, uma outra coisa que a gente também procura olhar
são desvios com relação ao padrão. Então, valores muito discrepantes, ou também que a gente chama de outliers, com relação aos demais. Então, aqui, com relação à direção, os tipos mais comuns é quando existe uma relação positiva. Então, quando a variável explicativa cresce, a variável resposta também cresce. Então, tem uma relação positiva entre as duas, ambas estão crescendo na mesma direção. Uma relação negativa, quando essa variável cresce, a outra decresce. Ou quando ela não é nem positiva e nem negativa, e que tem algum padrão variado aqui, por exemplo, representado nesse V aqui, que a gente tem um pedaço crescendo e um pedaço decrescendo. Poderia ser só uma nuvem sem uma direção definida. Com relação à forma, existem várias formas que a gente pode identificar, mas as duas mais comuns são a relação linear. Então, aqui existe uma relação que a gente pode identificar um padrão de relação linear entre as variáveis, e a relação curvilinear, em que a gente tem alguma curva, a dispersão dos dados tem o formato de alguma curva que a gente pode identificar. Existem outros padrões, como, por exemplo, a formação de grupos. Então, aqui a gente associa alguma função, né, uma função linear e uma função curvilinear, e aqui o padrão que a gente identifica são grupos. Né? A gente tem aqui um grupo aqui e um outro grupo aqui. Com relação à força, a gente pode ter uma relação forte, em que os pontos eles seguem aquele padrão que a gente identificou de uma maneira bem próxima, bem justa, e uma relação fraca, que é aquele que, apesar de existir uma relação, os pontos eles estão mais dispersos com relação ao padrão. Então, aqui eles estão mais concentrados com relação ao padrão, e aqui eles estão mais dispersos com relação a esse padrão. Ficou errado aqui, mas uma outra coisa que a gente busca identificar é se existem pontos discrepantes ou outliers. Então aqui os pontos eles estão organizados nesse padrão, e a gente consegue identificar dois pontos aqui que estão fora daquele padrão, que a gente chama de outliers, ou pontos que se diferem do padrão. Então, aqui tem o exemplo de um gráfico de dispersão, em que eu tento analisar a relação entre o total de gordura, a minha variável explicativa, com relação às calorias do chocolate, a minha variável resposta. Então, aqui total de gorduras no eixo X e calorias no eixo Y. Então, aqui observando esse gráfico, a gente vê que tem uma relação aproximadamente linear, não muito forte, crescente, e a gente consegue identificar alguns pontos aqui que podem ser considerados outliers. Tanto esse daqui como esse daqui, eles se diferem mais dos demais. Esses daqui, dependendo do critério, ele pode ser considerado um outlier ou não,
Mas aqui eu acabei decidindo representar como um outlier porque ele está relativamente fora dessa massa maior de dados aqui, que são os pontos em preto. Uma maneira de tentar observar se existe algum outro padrão nos dados é o gráfico de dispersão rotulado. No final da aula, a gente vai ver o caso além do gráfico de dispersão padrão, uma outra ferramenta bastante útil é o gráfico de dispersão rotulado. A ideia do gráfico de dispersão rotulado é que a gente consiga comparar as variáveis que nós estamos estudando a relação condicionado a uma terceira variável. Então, comparado a influência de uma terceira variável com relação às duas variáveis que a gente está estudando. Então aqui, por exemplo, eu estou olhando a relação entre a variável total de gordura e colesterol, condicionado ao tipo de chocolate. Então aqui, o chocolate ao leite tem uma relação crescente, com relação aos dados. Já o chocolate escuro, o chocolate amargo, tem uma relação aqui decrescente do total de gordura com relação ao colesterol. Além dessa inspeção visual dos gráficos de dispersão, para fazer essa análise da direção, forma, força da relação entre duas variáveis, uma outra alternativa, uma outra maneira complementar de olhar esses dados é tentar capturar se existe algum coeficiente numérico que descreve essa relação. Apesar dessa análise visual ser bastante útil, ela é subjetiva e depende de quem está olhando os dados, né? Então seria interessante ter um método mais objetivo para mensurar essa relação. Nesse vídeo aqui, nós vamos focar no caso especial de relações que tem uma forma linear. Então nós vamos só olhar uma maneira de calcular esse indicativo quando as relações elas têm esse formato linear. Vale ressaltar que nem toda relação entre duas variáveis numéricas é da forma linear. A gente pode ter relações não lineares presente nos dados. E nesse caso dessas relações não lineares, o que a gente vai discutir aqui não é adequado. Então, a gente teria que procurar por outros métodos para tentar examinar relações não lineares. Ou tentar fazer alguma transformação nos dados em que essa relação linear possa fazer sentido. Esse índice que a gente calcula para tentar medir a força dessa relação, esse indicativo numérico, é chamado de coeficiente de correlação. Então, o coeficiente de correlação é uma medida da força numérica e direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas, entre duas variáveis numéricas. Aqui é a fórmula para fazer o cálculo do coeficiente de correlação. A gente está comparando aqui a dispersão na variável x. Então aqui é quanto do x
o quanto cada uma da variável explicativa, né, variável x, está dispersa com relação à média, normalizado aqui por esse coeficiente sx, multiplicado pela dispersão com relação à média da variável que a gente quer explicar, da variável resposta, normalizado por SY, em que SX e SY são um desvio padrão amostral dessas duas variáveis que podem ser calculadas aqui dessa maneira, que está representado só para SX, mas tem um análogo para SY, substituindo x por y de maneira adequada. Então, apesar de ter a fórmula aqui, a gente não vai entrar em muitos detalhes no cálculo desse coeficiente de correlação, porque qualquer pacote estatístico, incluindo vários pacotes do Python, o Pandas, o NumPy, SciPy, entre outros, ou qualquer, em outras linguagens, MATLAB, tem esse coeficiente de correlação implementado. Mas basicamente o que a gente está olhando aqui é a dispersão com relação a x normalizado, vezes a dispersão em y normalizado, a média dessa dispersão aqui entre essas duas variáveis. Então aqui eu estou eu posso calcular isso para duas variáveis numéricas. Quando eu tenho mais de duas variáveis numéricas, uma maneira de mostrar todas as relações que existem na base. Eu posso fazer esse cálculo para todas as combinações das variáveis, todas as combinações par a par das variáveis numéricas da minha base. Então, aqui pegando de novo a base de dados de chocolate que a gente usou, que a gente vem usando aqui no vídeo, que a gente usou lá na atividade, eu posso construir essa matriz de correlação em que aqui eu estou calculando todas as correlações entre todos os pares de variáveis. Então, aqui a diagonal ela vai ser sempre 1, porque a correlação da variável com ela mesma é sempre 1. Mas aqui, por exemplo, a correlação entre o total de gorduras e caloria é 0,6. A correlação entre o total de proteínas e carboidrato é menos 0,56. Quanto mais próximo de 1 for esse valor, mais forte é essa correlação, e essa correlação é positiva. Quanto mais negativo, quanto mais próximo de menos 1 for esse valor, mais forte essa correlação, e é uma correlação negativa. Valores próximos de zero indicam com correlação fraca ou não correlação linear nesse caso. Então aqui, por exemplo, 0,89, a correlação entre a coluna Cal-Fat e Total Fat, gorduras de calorias e o total de gorduras é 0,89. Então existe uma forte correlação positiva entre essas duas variáveis. Aqui, entre proteínas e carboidratos é 0,56. Então existe uma correlação negativa de moderada para forte entre essas duas variáveis. Agora aqui entre calorias e sódio, por exemplo, esse valor aqui é próximo de zero, então provavelmente não existe uma relação linear entre essas duas variáveis.
Com base nessa tabela aqui, eu selecionei alguns valores, o que tem maior correlação positiva, o que tem maior correlação negativa e o que tem a correlação em módulo mais próximo de zero. Ops. Tá. Além de representar essa matriz aqui na forma de matriz, a gente pode visualizar isso aqui também como uma representação gráfica para facilitar a visualização. Então, essa figura aqui mostra a matriz de correlação, associada a cada célula uma escala de cor. Então, quanto mais vermelho, mais forte é a correlação positiva. Quanto mais azul, mais forte é a correlação negativa. E os valores aqui mais perto do branco são a correlação, quando não há correlação, né? São valores mais próximos, não há correlação linear, são os valores mais próximos de zero. São esses casos aqui, por exemplo. Então, eu selecionei esse caso aqui, que tem uma forte correlação positiva, esse caso aqui, que tem uma forte correlação negativa, e esse caso aqui, em que o valor em módulo é mais perto de zero, para fazer o gráfico de dispersão, que é o que está mostrado aqui no próximo slide. E essa figura aqui, ela só mostra metade da matriz, porque a matriz é simétrica. Então, aqui, ó, o mesmo valor que está representado aqui, está representado aqui. Quer dizer, a correlação de Calfat com calorias é a mesma de calorias com Calfat. Então, então essa matriz é simétrica, por isso que aqui nessa figura só está representada a metade. Então aqui é aquele que tem a correlação mais negativa, que é esse 0,68 aqui, de carboidratos com total de gordura. Total de gordura com carboidratos, é o que tem maior correlação negativa. Esse aqui é o que tem maior correlação positiva. Total de gorduras com Calfat, gorduras calorias relacionadas à gordura. Então, esse aqui tem a maior correlação positiva da matriz. E essa aqui é a que tem o valor mais perto de zero, que é a comparação de colesterol com calorias. Isso aqui dá para a gente ver que essa relação é mais é positiva, porque a reta está crescendo, essa aqui é negativa, porque a reta está decrescendo, e essa aqui, a reta, ela é quase flat, né? É quase paralela ao eixo X, então aqui não tem correlação. Essa correlação é mais forte do que essa, porque os pontos eles estão mais próximos da reta do que esses daqui. Esses aqui estão um pouco mais dispersos com relação a essa reta. Mas de onde vem essa reta? Como é que eu calculo essa reta? A princípio, existem muitas retas que a gente pode usar como sendo aquela que melhor se adequa à tendência dos dados. Por exemplo, aqui eu tenho esses dados aqui, e eu tenho várias candidatas à reta que poderiam ser aquela que melhor se adequa aos dados, aquela que melhor captura essa tendência desse gráfico de dispersão. Como que eu seleciono a melhor? Como eu seleciono a reta para representar essa relação? Idealmente, a gente quer encontrar uma reta que minimiza a distância média dos pontos a ela. Então, aqui eu tenho essa reta, e se eu pegar a distância aqui
da projeção da reta aqui, da projeção do ponto na reta, a distância aqui desse cara aqui, da projeção desse ponto na reta até o ponto, eu quero encontrar a reta que minimiza a média dessas distâncias aqui. Então, eu quero encontrar a reta que na média, que a distância média aos pontos seja o menor possível. Eu não vou entrar em detalhes aqui no vídeo de hoje. Quando a gente estiver estudando a regressão como sendo uma técnica de modelagem, quando a gente estiver estudando e a forma mais genérica, em que a gente não precisa ter só duas variáveis, a gente pode ter quantas variáveis a gente quiser, eu retomo esse ponto aqui. Mas a ideia, o princípio por trás de encontrar essa reta está relacionado a minimizar o quadrado dessas distâncias. Então é como se eu pegasse cada uma dessas distâncias aqui, calculasse o quadrado, que está representado aqui por esse quadradinho amarelo. Então, e eu quero encontrar uma reta que minimiza a soma desses quadrados. Por que usar quadrado? Bom, porque essa diferença ela pode ser positiva e negativa, então pode ter diferença para cima e diferença para baixo. Quando eu calculo o quadrado, eu levo essa diferença ao quadrado. Então, se eu considerasse o valor, o próprio valor da medida, eu iria ter valores que seriam positivos e negativos, eles poderiam se anular, né? Então, quando eu elevo, então eu teria um problema de sinal ali. Então, quando eu pego o quadrado dessas distâncias, esse problema de sinal some, porque o valor vai ser sempre positivo. E aí, é possível mostrar que quando eu minimizo a soma desses quadrados, é correspondente a encontrar a reta que tem a menor distância média em módulo com relação aos demais pontos. E aí eu posso fazer essa prova escrevendo aqui essa função de distância. E aí, quando eu quero minimizar, eu uso o princípio lá de calcular a derivada, igual a zero, e aí eu posso fazer a prova. Mas a gente volta a isso mais para frente. Por hora, só ficar em mente aqui que essa reta aqui, que está representada nesses gráficos, que dentre as várias possíveis retas é aquela que minimiza essa distância, é a reta que minimiza a soma desses quadrados. E por isso que esse método também é conhecido como o método dos mínimos quadrados. Então, eu quero encontrar a reta que minimiza esses quadrados. Então, relembrando lá que a equação da reta, a gente pode representar uma reta com duas variáveis, como sendo y igual a x mais b, em que a é o coeficiente angular. Então, a está relacionada a esse ângulo aqui, né? Ou a esse ângulo aqui. Mais b, e o b é onde essa reta encontra aqui o eixo x igual a zero, que é o intercepto. Então, o coeficiente angular e o intercepto. E aí é possível provar que os valores de A e B que minimizam essa soma dos quadrados, eles podem ser calculados dessa maneira aqui. Então, B é o coeficiente de correlação
dividida pela variância aqui em x, a variância amostral, a razão entre a variância amostral aqui, Sx e Sy. Então, a gente sabe como calcular R, sabe como calcular Sx e sabe como calcular Sy. A gente pode calcular B. E uma vez que eu tenho o valor de B, eu posso calcular o intercepto, eu posso calcular o valor de A, o coeficiente angular, fazendo aqui o y médio menos B vezes o x médio. Então é possível mostrar que a reta que minimiza esses quadrados tem esses valores aqui do coeficiente A e B. A gente também não vai se preocupar muito com cálculo, porque a maioria dos pacotes estatísticos e de processamento numérico calculam essa coeficiente da reta de maneira automática, mas só para a gente saber que a gente pode calcular dessa maneira. Então aqui tem um exemplo dessa equação da reta para a coluna total fat e cal fat dessa minha base de dados. Então aqui a gente tem que a equação da reta. Então essa reta tem uma equação y igual a menos 0,94 mais 8,9 vezes x. Esse aqui é o coeficiente angular e o intercepto. Os dados eles têm uma correlação 0,795 com relação a essa reta. O quadrado dessa correlação é 0,795. O quadrado do coeficiente de correlação também é chamado de coeficiente de determinação. Esse valor aqui, R ao quadrado, significa que eu consigo explicar mais ou menos 80% da variabilidade, esse valor aqui é próximo de 0,8, com essa reta. Então, 80% da variação da variável total fat eu consigo explicar, ou eu consigo prever 80% da variação da coluna cal fat, eu consigo explicar ou prever com base na coluna total fat. E uma vez que a gente tem essa reta aqui, a gente pode usar ela para extrapolar para valores que estão fora dos meus dados. Então, aqui eu poderia usar essa reta para estimar qual que seria o cal fat de um chocolate que tivesse total fat 55. Então, 55 de calorias totais. Quanto seria o cal fat desse chocolate? Então, aqui é como se eu pegasse aqui os 55, projetasse aqui em cima dessa reta e lesse qual que é o valor correspondente aqui desse ponto que não existe na minha base. Então, nesse caso aqui, daria 486,7, aproximado na primeira casa decimal. Um ponto importante a ressaltar a respeito dessa análise de associação é que a associação ou correlação não significa uma relação de causalidade. Quer dizer, mesmo que duas variáveis tenham uma correlação muito forte,
não significa que a causa de uma está relacionada à outra. E isso, existem milhares, infinitos exemplos por aí, entre variáveis, em que a gente consegue calcular uma alta correlação entre duas variáveis, mas não existe uma relação de causa e efeito entre elas. Tem até alguns sites na internet que calculam correlações espúrias, correlações nada a ver. Então, aqui, por exemplo, tem o exemplo de algumas dessas correlações espúrias. Então, aqui tem no eixo X a quantidade de limão importada por ano dos Estados Unidos a partir do México, e a taxa de acidente nas autoestradas americanas. À medida que está aumentando aqui a quantidade de limão importada, está diminuindo a taxa de mortalidade nos acidentes nas autoestradas americanas, com uma correlação super forte, uma correlação quase perfeita, uma correlação quase igual a 1. Então, um R quadrado, o coeficiente de determinação, a quantidade de explicação que eu consigo da variável y com relação à variável x é quase igual a 1. Mas é que é fácil, é difícil imaginar que exista alguma relação causal com relação a importar limão do México com a diminuição do número de mortes nos Estados Unidos. Aqui é um outro exemplo que também tem uma correlação muito forte, que é o número de piratas, aproximadamente, e a temperatura global média anual. Então, aqui, ó, à medida que o número de piratas foi diminuindo, a temperatura aqui também foi aumentando. E esse terceiro exemplo aqui, que a gente também tem uma correlação muito alta, é a quantidade de comida orgânica vendida nos Estados Unidos e o número de pacientes detectados com autismo, o número de indivíduos detectados com autismo nos Estados Unidos. Então, à medida que as pessoas... uma análise simplista aqui levaria a acreditar que, à medida que se consome mais comida orgânica nos Estados Unidos, a taxa de autismo também aumenta. Nesses três casos aqui, elas são correlações espúrias, porque o que está acontecendo aqui é que existe uma terceira variável, no caso aqui é a variável temporal, que é um fator de confusão, é um fator que leva a acreditar que essa correlação espúria acontece. No caso aqui, está tendo um aumento da importação de limão para os Estados Unidos a partir do México, ao longo do tempo, por algum motivo, sei lá, os americanos estão consumindo mais limão, ou alguma coisa do tipo, tiveram, sei lá, algum problema na produção local de limão, precisou importar mais, ou alguma coisa do tipo. E a taxa de fatalidade também ao longo do tempo está diminuindo, porque os carros estão ficando mais seguros, mais tecnológicos, os carros, as autoestradas, enfim.
existe o fato que, à medida que o tempo foi passando, foi aumentando o consumo de limão e foi diminuindo a taxa de mortalidade, mas não tem uma relação de causa e efeito entre essas duas. A relação tem essa relação temporal por trás, mas que não implica uma relação de causa e efeito entre essas duas. A mesma coisa aqui, o número de piratas no mundo foi diminuindo ao longo do tempo, porque foram criando mais mecanismos de combater pirataria, pirataria no mar aqui, né? O pirata que rouba carga. Então foram criando maneiras mais efetivas de combater os piratas. E o número e a temperatura média do planeta está crescendo por outros motivos. Aquecimento global, maior consumo de carbono, enfim, ou fatores climáticos, enfim. Não tem nenhuma relação entre o número de piratas e o aquecimento global. E a mesma coisa aqui com relação à comida orgânica e autismo. Está crescendo o interesse por comida orgânica nos Estados Unidos, então está tendo um aumento na venda. E também está tendo mais facilidade para técnicas ou para fazer o diagnóstico de autismo. Então, as famílias estão procurando mais os médicos para fazer o diagnóstico de autismo à medida que os anos vão passando. Né? Então, aqui não tem uma relação de causa e efeito entre essas duas variáveis, mas temporalmente essas duas existe um fator cofundante, um fator de confusão entre essas duas variáveis relacionadas a variáveis ocultas que estão relacionadas ao tempo. O fato de existir essas variáveis ocultas pode causar essa confusão, às vezes pode levar a uma situação conhecida como o paradoxo de Simpson. Qual que é a ideia do paradoxo de Simpson? Imagina que a gente tem aqui esses dois hospitais. O hospital aqui tem a contagem global e a contagem percentual, né? No hospital A e hospital B, ficou errado aqui. Mas aqui a gente tem a contagem absoluta, então de quantos pacientes sobreviveram e quantos morreram no hospital A e no hospital B. E se a gente calcular em termos percentuais, o hospital A tem 3% de mortes e o hospital B tem 2% de mortes. Mesmo aqui em números absolutos, no hospital A tem 63 mortes, no hospital B tem 16 mortes. Numa primeira análise, isso poderia levar a entender que o hospital A tem uma taxa de mortalidade 50% maior que o hospital B. Então, aqui, de 2% para 3%. Então, eu tenho 50% em termos percentuais de mortes no hospital A comparado com o hospital B. Mas será que essa constatação está correta? Se a gente tiver alguma variável confusora aí, oculta, que pode estar mascarando essa correlação. Por exemplo, imagina que o hospital A recebe
é um hospital maior, né? A gente vê aqui que ele recebe bem mais pacientes. E ele também recebe bem mais casos graves do que o hospital B. Nesse caso, a gente poderia levar em consideração essa variável oculta relacionada à severidade da doença, ou quão grave é a doença, para fazer essa análise. Então, aqui, nesse slide aqui, está tendo uma divisão, né, um condicionamento. Eu estou quebrando aquela tabela de pacientes em pacientes muito graves e pacientes pouco graves, quando eles entram no hospital. Aqui os pacientes, uma tabela só com os pacientes muito graves quando ele entra no hospital, e uma tabela só com os pacientes pouco graves quando eles entram no hospital. E se a gente calcular agora o percentual, com base nessas duas tabelas, e a gente olhar aqui essas duas tabelas divididas pelo grau de severidade, ou condicionadas ao grau de severidade, a gente vê que, tanto aqui no caso de pacientes muito graves quando entram no hospital, quanto no caso de pacientes pouco graves quando eles entram no hospital, a taxa de mortalidade no hospital B é maior do que a taxa de mortalidade no hospital A. Então aqui a gente tinha uma diferença, uma taxa de mortalidade de 3% no A e 2% no B. Mas quando eu levei em consideração essa variável oculta, essa variável condicionante, em ambos os casos, a taxa de mortalidade no hospital B é maior do que a taxa de mortalidade no hospital A. Tanto aqui para pacientes muito graves, de 4 para 3,8%, quanto para pacientes pouco graves, 1,3% e 1%. Então, sempre que a gente tem o uso dessa variável oculta, levando em consideração uma alteração no sentido da associação, no caso aqui a gente tinha que o hospital A tinha mais mortalidade do que o hospital B, mas quando a gente dividiu, a gente teve o contrário, né? O hospital B tem uma taxa de mortalidade um pouco maior que a do hospital A. A gente tem o que é chamado de paradoxo de Simpson. Então, essa variável confusora nos leva a repensar a direção da associação. Então, isso que é conhecido como paradoxo de Simpson. Então, nesse vídeo de hoje, a gente fez uma discussão sobre análise de associação entre duas variáveis. Como eu falei lá no começo, esse vídeo fecha esse primeiro ciclo dessa análise de dados, essa análise de natureza, análise exploratória e distância dos dados, e a partir do próximo vídeo a gente começa a discutir sobre modelagem.